Olá, amigos. Muito bem-vindos a mais um Evangelho realizado à distância pelo Grupo Espírita Grupo Espírita Casa do Caminho, localizado na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel. É com muita alegria que estamos aqui para podermos levar a cada lar um pouco do Evangelho de Jesus. E embora estejamos distantes da nossa casa por alguns momentos, uma fase que estamos passando, mas gostaríamos que todos nós pudéssemos nos conectar com esse momento, deixando os aparelhos celulares desligados, a televisão, e buscando um cantinho tranquilo na casa, um lugar aconchegante, para que com calma pudéssemos então ouvirmos os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso amigo Luiz Armando. Depois nós teremos um momento de vibrações pelo planeta, e um breve encerramento que será trazido também pela Monique. O Evangelho de hoje, o tema será a piedade filial, que está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, antes de começarmos, eu convido a todos para cerrar os olhos, procurar então respirar profundamente e assim podermos elevar nossos pensamentos ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, aos benfeitores que tanto nos ajudam na Casa do Caminho, em especial ao nosso querido Itaporã. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para o Evangelho de Jesus e pedir ao Mestre, sempre tão bondoso, carinhoso e amoroso, que dê sustentação ao nosso querido Luiz Armando, sempre tão preparado para nos trazer o Evangelho. Pai amado, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, amigos. Piedade filial é o tema proposto por algumas considerações hoje, não é? Na realidade, antes de começarmos, a gente gostaria de fixar dois elementos bastante importantes. Primeiro, quinta-feira, celebrou-se mais um aniversário do lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e ontem, 18 de abril, e aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, se transformou no Dia do Espírita, o Dia do Livro Espírita. Na realidade, celebrou-se o lançamento, naquele sábado também, 18 de abril de 1857, do Livro dos Espíritos, nos primeiros exemplares encomendados por Kardec, entregues lá no apartamento onde ele morava, na Rua dos Mártires, em Paris, número 8, no apartamento 8. E, na realidade, é uma data realmente auspiciosa, porque se não fosse o Livro dos Espíritos e todo o trabalho desse educador, pedagogo, professor, nós naturalmente não estaríamos aqui agora falando sobre o Evangelho de Jesus numa visão talvez um pouco mais atualizada e mais simplificada, né? A questão da piedade filial nos tópicos que foram sugeridos, ela na realidade nos coloca diante de um quadro que talvez seja difícil de ser conciliado na realidade que vivemos, sobretudo nesses momentos tão complicados aí na história da humanidade, né? Numa das últimas reuniões públicas em que participei, ao final dela, depois de atender umas 2, 3 pessoas que vieram complementar alguma explicação, uma jovem que ficou pacientemente me aguardando, colocou-se a falar de si mesmo, pedindo algum tipo de, de apoio ou orientação, dizendo que, na realidade, ela odiava o seu pai. E, evidentemente, ela disse de ser filha única, e teve, ao longo de toda a sua jornada, uma convivência bastante difícil com seu pai, a ponto de, por volta do início da sua adolescência, ele impor-lhe uma surra inesquecível, sem maiores motivos, talvez até para marcar, realmente, o fato dele ser o pai dela, né? Sei lá se é isso que pensava aquela criatura.
Então, a gente fica pensando naquele quadro colocado por Kardec da piedade filial, que engloba também o pai, né? Embora a gente muitas vezes só visualize a mãe, da criatura que nós muitas vezes colocamos a nosso serviço em nossa casa, ou talvez relegamos a um abandono, né? Ela não é possível, às vezes, num clima como esse, porque ela só não conseguia sair de casa, por causa, talvez, da dependência econômica, né? Não era suficiente o que ela ganhava no seu trabalho para poder se manter numa moradia à parte daquela em que ela vivia com os pais, né? E, na realidade, grande parte disso, analisando a situação, vem da evolução do século XX, que fez com que aqui no Brasil a questão da família fosse metamorfoseando-se, né? Nós somos todos, de uma certa forma, descendentes de famílias europeias, orientais, onde o sistema, talvez, familiar fosse patriarcal, onde realmente o número de irmãos ou de filhos daqueles casais era muito grande, onde se vivia mais próximo do campo, com mais liberdade, o que, sobretudo aqui no nosso país, especialmente aqui em São Paulo, começou a se transformar a partir dos anos 60, né, quando começa o processo de industrialização e, evidentemente, o êxodo rural acaba fazendo com que houvesse um adensamento, sobretudo aqui na grande capital, e depois tornou-se a grande São Paulo, né? E o conteúdo da família foi se diluindo por conta de toda a evolução, talvez até tecnológica, que começou com a televisão também lá nos anos 60 e foi, segundo a afirmação de muitos, distanciando os integrantes da família, né? Esvaziando as possibilidades do diálogo, que talvez nunca tenha existido. A presença da mãe sempre foi uma presença muito forte, sobretudo porque ela era aquela que nos dava atenção, carinho, nos cuidava, né? Enquanto o pai era o provedor do lar e saía à procura do necessário para o sustento. Era uma pessoa, muitas vezes, em relação aos pais de hoje, um tanto quanto alienado da realidade do recinto do lar e, evidentemente, a gente vê até a gente de vez em quando lembra isso e as pessoas até acham graça também, o médium Chico Xavier, que foi talvez uma das maiores expressões no campo da mediunidade disciplinada pelo Espiritismo, tem um livro intitulado Mãe, e só contém mensagens de instrutores espirituais falando dessa figura tão cara para a maior parte de nós, né? E, na realidade, a gente vê que mensagem de pai não existe nenhuma. Existe apenas uma, num livro, acho que intitulado Searas e Ceareiros, onde o Emmanuel fala sobre o dia de Deus, dizendo que se o dia das mães é o dia do amor, o dia dos pais seria o dia de Deus. Eu não sei se ele está brincando ou está falando sério, né? Mas, na verdade, é isso. Não existem mensagens falando de pais. Porque o pai sempre foi visto assim como uma figura enérgica, figura muitas vezes que nos castigava, que se impunha através, muitas vezes, da truculência e da força, né? Então, fica difícil a gente imaginar realmente como, na realidade, alimentarmos essa ideia de não colocarmos os nossos familiares, nossos ancestrais na condição de criaturas muitas vezes acolhidas carinhosamente na convivência conosco, sobretudo se temos um passado, e acho que a maior parte das criaturas humanas na sociedade contemporânea, principalmente nascidos a partir dos anos 60, são, de uma certa forma, vítimas desse sistema. E esse momento que estamos vivendo é um momento importante, né? Primeiro porque está compulsoriamente obrigando-nos à convivência, sobretudo com esses elementos que fazem parte da nossa família, e acho que nesse sentido o Espiritismo, reproduzindo o pensamento de Jesus de uma forma talvez mais prática e atualizada, seja importantíssimo, sobretudo no que diz respeito a uma visão muito mais ampla do que seja a vida, né? Mostrando-nos que nós somos apenas personagens, estamos de passagem aqui nessa realidade durante alguns poucos anos, e esses poucos anos, na realidade, atendem a uma programação, a um planejamento prévio estabelecido no mundo espiritual de onde nós procedemos e que compulsoriamente também nos leva a reencontrar personagens com os quais assumimos dívidas e compromissos morais, às vezes resultantes justamente de uma convivência mal encaminhada, mal solucionada, talvez mal terminada, e fez com que lá, no retorno ao mundo espiritual, em existências passadas, apenas um sentimento de antagonismo, de ódio, de desejo de vingança, de rancor
alimentava-nos como espíritos. Então, chega um momento em que nós temos que dar sequência no nosso programa evolutivo e somos trazidos para a escola da vida dentro desse uniforme chamado corpo físico, que nos colocará numa sala de aula, que é o grupo familiar, onde nós teremos a oportunidade de nos revelar, talvez de nos conhecer e talvez planejarmos aí um momento de renovação interior, que é o discurso que a gente ouve comumente aí nas casas espíritas, e invariavelmente encontramos nas narrativas ou mesmo nas mensagens da espiritualidade sugerindo que o façamos. Até porque estamos em passagem mesmo aqui, não é? Nós não podemos ter dúvida nenhuma de que o tempo vai se escoando, se esvaindo através dos nossos dedos, né? Na verdade, nós a qualquer momento seremos chamados aí de volta para o ponto de partida para uma reavaliação. Infelizmente, nem todos chegarão de volta, talvez com a sensação do dever cumprido, né? Por isso que essas situações como a que está se manifestando nesse momento na sociedade humana, que é indiscutivelmente uma decisão que vem do alto, né? Porque não atinge apenas um setor localizado. Isso coincide mesmo com aquilo que o plano espiritual já vem antevendo desde o século XIX. Desde lá da introdução do Livro dos Espíritos, nós ouvimos Kardec, ou melhor, lemos Kardec falando que era, na realidade, chegado o momento das grandes transformações previstas por Jesus lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, e também no Evangelho de João, né? Talvez o mais objetivo, o mais didático de todos, e na realidade inclui os prognósticos de Jesus justamente na saída do templo, né? Onde Jesus teria tido a atenção chamada para a maravilhosa obra arquitetônica de onde eles haviam saído, e ao se voltar para ela, ele afirma que não ficaria pedra sobre pedra. Mas à frente, já no jardim, lá no horto, Jesus vai dizer uma série de coisas a respeito de rumores de guerra, a respeito de pestes e de outros eventos que iriam acontecer, vai falar sobre os falsos cristos e falsos profetas, e é o que tudo indica, é o momento que nós estamos vivendo, né? Então, diante dessa situação, que não é original, né? Nós encontramos na Revista Espírita de 1867 e 68 uma epidemia numa ilha chamada Maurício, que era domínio do povo francês, onde uma epidemia estava dizimando a população, né? Uma epidemia que não tinha, evidentemente, não tinha os recursos médicos ou medicamentosos que temos hoje, mas todos estavam morrendo por assim, sintomas extraordinariamente assim, difíceis de serem suportados. Não havia medicação. O quinino era a droga que foi talvez encontrada para amenizar um pouco o impacto do que era a doença, mas na realidade os comerciantes, como acontece hoje, né, ao descobrirem que aquilo lá tinha um efeito benéfico, dobraram o preço, triplicaram o preço, chegou o preço 600 vezes maior do que o preço original, fazendo com que a população mais pobre não tivesse acesso ao remédio, que também se escasseou, faltou e, evidentemente, muitas pessoas morreram. Na realidade, os espíritas locais, né, estamos falando em 1867, eles já tinham sido avisados que iria acontecer alguma coisa do tipo, né? E, evidentemente, eles imaginavam algo diferente do que se deu, não era imaginado uma epidemia, né, como essa que está graçando, e a diferença entre lá e aqui é que lá foi apenas um espaço restrito, e aqui nós estamos no coletivo. E a explicação da espiritualidade é que aquilo lá fazia parte justamente do processo de renovação ali localizado, mas também viria pela frente um processo muito mais amplo, e provavelmente seja esse que nós estamos vivendo. Isso nos leva a voltarmos para a nossa intimidade doméstica, principalmente, que era um tanto quanto desdenhada, né? Porque era tanta correria, tanta busca, talvez, de maior conforto, de maiores possibilidades, de valores que agora deixam de ter tanta importância, né? Nós já não estamos mais tão preocupados com viagens, aqueles que têm recursos, não estamos mais preocupados com aquisição de bens, aqueles que talvez tivessem esses projetos, porque nada disso agora tem importância.
O importante mesmo é nós termos, quem sabe, a possibilidade de sobrevivermos, porque até nessa situação o Livro dos Espíritos nos traz esclarecimentos importantes, né? Lá no capítulo Lei da Destruição, nós vamos ouvir Kardec arguir o Espírito da Verdade, que é o que tudo indica o próprio Jesus, sobre a questão dos flagelos destruidores. E realmente ali está delineado que aquele que vai ser assim mais diretamente atingido, sobretudo com a interrupção da sua vida, ele está predestinado a sê-lo. E no livro O Consolador, questão 250, acho que falamos sobre isso outro dia, né? Na questão 250 do livro O Consolador, o Emmanuel, respondendo uma pergunta sobre a questão da aprovação coletiva, vai dizer que os propósitos de Jesus localizam entre os encarnados aqueles que têm dívidas compatíveis com o tipo de incidente que haverão de enfrentar aqui, justamente no término da sua existência, né? Então, só é realmente atingido de uma forma assim mais fatal, né? Aqueles que têm dívidas a resgatar perante a consciência cósmica. Então, o que nos competeria fazer? Nós não podemos nos entregar à tristeza, não podemos nos entregar à ansiedade, não podemos nos entregar à depressão. Nós temos que olhar para nós mesmos e talvez analisarmos o contexto familiar para vermos quem são aqueles personagens que estão de uma certa forma ligados a nós. Ouvimos um psicólogo essa semana falando a respeito do assunto e disse que o consultório dele está assim sem agenda para atender as pessoas que o procuram, porque a convivência entre esposos, entre filhos e pais, entre irmãos, tornou-se quase que insuportável. Até porque nós nos esquecemos de valores como justamente a nossa capacidade de ser mais tolerantes, que talvez não tenhamos, mas precisamos desenvolver, porque nós estamos aqui não para adquirir bens, nem para fazer viagens assim, excitantes, mas justamente para conquistarmos a nós mesmos. O André Luiz diz que é a maior de todas as vitórias, a vitória de nós sobre o nosso próprio eu, né? Nosso próprio eu que ainda é carente, muitas vezes, de educação espiritual. Nós precisamos descobrir a espiritualidade, talvez através da religiosidade, sabe-se lá, né? Porque as alternativas religiosas continuam aí à nossa disposição. Agora, depende de cada um de nós aproveitar ou não os recursos que aí estão. Todos nós que temos um celular, todos nós que temos um computador, todos nós que temos acesso ao Google, nós temos recursos infinitos para fazermos, por exemplo, meditação, que é um dos recursos que o nosso amigo psicólogo lá e o próprio Augusto Cury, numa outra mensagem que circula agora pelo WhatsApp, estão sugerindo. A meditação é uma possibilidade de nós enxergarmos o nosso próprio mundo interior. Há personagens citados ali que fazem, às vezes, até mais de 1 hora de meditação diária, o que garante uma segurança interior para suportar, às vezes, assim, essa enxurrada de informações que circulam e bombardeiam-nos de todas as direções, tentando tirar-nos o equilíbrio. Talvez não nos ligarmos a essas questões, né? Desligarmos um pouquinho, como disse o ministro da Saúde que foi embora, há um tempo atrás, ele disse que temos que desligar um pouquinho da televisão, por exemplo, das informações, porque os meios de comunicação de massa exaltam apenas o negativo, né? E não exaltam nada de positivo. Se exaltassem o de positivo, talvez muitas coisas modificariam, até porque, pelo que a compreensão espírita nos dá, o nosso mundo emocional tem repercussão direta no nosso sistema imunológico, que evidentemente nos expõe muitas vezes a contaminação dos vírus que aí estão em circulação pelo ar, né? E que muitas vezes vão se adequar ao nosso corpo físico e desencadear os processos patológicos de difícil solução. Então, é difícil a gente enquadrar-se naquele perfil dado por Kardec, até porque no contexto atual, aqueles que estão aí na faixa dos 20 até os 40 anos são vítimas do século XX. Nem todos tiveram o privilégio de terem pais que realmente tivessem preocupação assim com os filhos, como eu vejo hoje os meus filhos em relação aos meus netos. São pais muito mais presentes, são muito participantes, dividem muito mais as obrigações do lar com as suas esposas, coisas que os homens do tempo anterior ao meu, né? Eu já talvez seja uma versão um pouco melhorada em relação ao meu pai,
participam dos afazeres domésticos, passando um aspirador, talvez ajudando a lavar uma louça, ajudando a guardar as coisas, ajudar a dobrar roupa, ajudar a colocar roupa para lavar. Coisas assim que vão, muitas vezes, diminuindo a carga excessiva que a mulher carrega na condução do lar, né? E certamente fazendo com que nós valorizemos mais a companheira, valorizemos mais a nossa mãe, valorizemos mais aqueles que fizeram parte da nossa história até esse momento, até porque não sabemos se nós ou eles desembarcaremos mais cedo, né? E temos uma hora certa para desembarcar, conforme a lei da fatalidade, lá no livro dos Espíritos, na lei da destruição, melhor dizendo, está afirmando, tem a hora certa para partirmos. E podemos antecipar, e podemos talvez fazer com que se cumpra, ou podemos até postergar, se tivermos imprimido à nossa própria existência um sentido de utilidade maior. Então, façamos com que de dentro de nós manifeste-se aquele sentimento de carinho, de afeto, talvez de respeito, de gratidão por aquele que a doutrina espírita nos mostra que, se é uma criatura hostil, como o pai daquela moça, é o passado que está de volta aí para nos cobrar. Como ela não teve, talvez, o referencial da doutrina espírita, dando essa visão ampla que a reencarnação nos possibilita, talvez aquele ódio que ela destilava em relação ao personagem intitulado Pai na Presente Existência, não pudesse ser compreendido, né? Mas nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, até porque estamos já antecipadamente nos preparando para o nosso retorno no futuro a outras existências. Emmanuel termina os comentários com o seguinte recadinho, como sempre: se a provação te atinge, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Que Jesus nos abençoe. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Sabedoria, responsabilidade, amor para todos os governantes do mundo. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos, e discernimento aos jovens. Sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos os nomes depositados nas urnas de vibrações e para todos os necessitados que agora vêm
em nossa mente. União para todos os núcleos familiares. Harmonia para todos os nossos lares. Equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a oportunidade deste tempo de reflexão e prece ao redor dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que tenhamos força e sustentação para colocarmos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. E encerramos aqui este Evangelho com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.